adorar o nosso Senhor e saber que estamos na sua presença, lavados no sangue regenerador. Não há oferta que seja recebida nos céus se ela não estiver introduzida pelo Espírito Santo, mediante a fé, na obra maravilhosa de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos adorá-lo, podemos louvá-lo, podemos dizer palavras de gratidão, palavras de amor, palavras de adoração ao Senhor, que são recebidas quando estamos alicerçados nele, Cristo Jesus, a videira verdadeira. E o nosso louvor é purificado pelo sangue do Cordeiro. Ele é o sumo sacerdote, ele é o único sumo sacerdote sempiterno, a raiz de Davi. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Aleluia, ele é o justo, ele é a justiça do Pai, ele é a oferta, ele é o sacrifício, ele é a nossa adoração, amém? E nele nós podemos de fato ter comunhão uns com os outros. Hoje, um pouquinho antes aqui de ministrar, a gente ensaiando, aí eu fui grosso com o Leia, depois fui lá pedir, meu irmão, me perdoa, eu fui grosso com você, que desnecessário. Eu falei, Leia aqui, tá? Perdão, meu irmão. Aí depois eu pedi perdão, eu falei pro Dani, ô Dani, me perdoa também. Ele falou, hoje você não fez nada comigo. Hoje. Fala sério, igreja, se não é só o amor de Jesus para nos unir, né? O amor que é o vínculo da perfeição, que nos perdoa, que nos une, que faz a gente o corpo de Cristo de fato e de verdade. E é isso que nós vamos cantar agora nessa próxima canção, que fala sobre perdão. Não dá pra gente adorar a Deus se nós não nos perdoarmos uns aos outros, né? Mas como diz a palavra do Senhor, como iremos adorar e amar a Deus se não podemos amar o nosso irmão que a gente vê, né? Então vamos cantar isso? Aquela canção que nós aprendemos no ano passado, tá bem bonito. E nessa canção você pode sair do seu lugar, vamos fazer uma bagunça santa, né? Saia do corredor, o pessoal aqui da frente vai para trás, saia ali, caminha, ministra essa canção, dizendo que nós somos um jardim diante do Senhor, somos um jardim regado pela graça, pelo grande amor do nosso Senhor. Nós somos o bom perfume de Cristo e em Cristo, exalando um cheiro de vida. Aleluia! E diante do Senhor, esse jardim regado pela sua graça, pelo seu amor, nós o adoramos. E aí podemos dizer, olhar para o lado e dizer, olha Mário, sempre que você precisar, me perdoe. Bem, sempre que você precisar, me perdoe. Fabiola, tadinha, minha esposa, ela sabe quem eu sou de verdade, né? Me perdoa todos os dias, quase igual a telecena, de hora em hora, tá me perdoando. Te amo, amor. Obrigado. Amém? Vamos cantar? Diga ao seu irmão assim: sempre que você precisar, me manda, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou, Cristo Jesus. Somos
brados de louvor saem para adorar o nosso Senhor. Glória a Deus. Nessa próxima canção, igreja querida e amada, nós poderíamos estar adorando o nosso Senhor também com os nossos recursos, com as nossas ofertas, dizendo a Ele: obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, o Espírito Santo, generosidade no nosso coração. Que nós possamos também sermos gratos e fiéis a Ele. Amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, os milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, não somente agradecer, queridos, feche os olhos um instante. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para adorar e louvar o Teu nome. Obrigado por cada irmão que aqui chegou, Senhor, por cada lar aqui representado, Pai. Obrigado também, Senhor, por aquele que pôde ofertar na Tua casa, Senhor. E aquele também que não pôde ofertar, Senhor, que o Senhor possa abençoar da mesma forma, Pai. Fique conosco, Senhor querido. Nos proteja, nos guarde nesse dia. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, irmã Renate, por favor, recebesse meu áudio? Não? Então deixamos por outra oportunidade para falar um pouquinho sobre Ibituba, tá bom? Então tá jóia, né? As irmãs da SAF e mais alguns irmãos da igreja, eles estiveram ontem em Ibituba, né? Tiveram lá um excelente trabalho ajudando na divulgação dos cultos, dos trabalhos daquela igreja. A igreja de Ibituba, como nós já anunciamos anteriormente, está construindo agora o seu novo templo, e através do projeto da Igreja Presbiteriana do Brasil, dos homens da igreja, o projeto Mão na Massa, e nós tivemos o privilégio não só de recebermos o pastor Emerson aqui, falou um pouquinho do trabalho de Ibituba, também ofertamos, né, no domingo passado, levantamos uma oferta para a construção, e também na nossa SAF, junto com mais alguns irmãos, o presbítero Valdir, nossos irmãos diáconos Guinho e Jailson também estiveram lá. E
Me mandaram as fotos, eu não estava presente e parece que realmente foi excelente. Hoje conversei um pouco com a irmã Renate e falou que realmente foi muito boa a divulgação. Eles estiveram divulgando, apesar da chuva, estiveram lá, estiveram um local novo, onde já tem a fundação, os irmãos viram lá nas fotos, né, da igreja presbiteriana do templo da igreja, né, que será inaugurado em breve. Inclusive, também nosso coral foi convidado para estar louvando o Senhor lá na inauguração. Então, parabéns às irmãs da SAF que organizaram esse trabalho, né, participaram, e foram, apesar do tempo ruim, né, mas estiveram lá e realmente Deus as abençoou. A irmã Renata testemunhou isso pela manhã, né? Então Deus abençoe todas vocês e todos os irmãos também que acompanharam a SAF, né? Deus abençoe ricamente. Vamos então orar pelas crianças nesse instante. Os professores podem vir, as crianças também, os juniores também, né? Eles estarão hoje de forma especial ensaiando, lembrando que já mencionei sobre a reforma protestante, e daqui a pouquinho estarão apresentando também aí o seu trabalho, né? Depois da mensagem. Vamos orar então, queridos. Eu quero convidar alguém para fazer essa oração. Vou convidar Monanias e Monanias, que você fique de pé um instante, querido, e esteja então orando pelos professores, júniores e crianças. Oremos, meus irmãos. Agradecendo pelo nome dessa noite, mais essa oportunidade de você. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado que chegou nessa noite para ver nesse momento que Deus sobre a tua bênção sobre essas crianças que estão sendo conduzidas por esse professor. O Senhor derrame sobre cada um a tua presença, através do Espírito Santo, esteja abençoando a liderança sobre ele, que vai ser apresentado aqui essa noite, seja para a honra e a glória do teu nome. Abençoa, Pai, em nome. Amém. Bem, podem ir, queridos. Obrigado, irmão Nunes. Quando a gente foi em Brusque, naquele dia, pastor Wagner, no dia 20 de agosto, nós irmãos estivemos em Brusque, no nosso coral louvou o Senhor lá, e o pastor Wagner me convidou também para ministrar naquela noite. Quando eles oraram pelas crianças, como vocês oraram pelas crianças, elas subiram no púlpito, né? Aí subiu um menininho, eu não consigo lembrar o nome dele agora, e ele disse assim: como é que é o teu nome? Eu disse: meu nome é Cláudio, e o teu? Aí ele me disse: eu não lembro agora. Ele disse: eu queria muito te conhecer. O senhor já devia ter anunciado, né, durante o período ali, e ele disse que queria me conhecer. Eu fiquei bastante admirado, mas eu tinha esquecido da história. Agora eu lembrei, quando chamei as crianças, lembrei disso, né? Para ver como as crianças recebem também essas influências, né? E foi bastante interessante. Só esqueci o nome dele, pena que eu esqueci, né? Até avisar isso para naquele tempo e acabei esquecendo. Meus irmãos, antes de passar a palavra ao pastor Wegner, quero agradecer a todos que nos visitam nessa noite. Tem algumas pessoas que eu não vou lembrar o nome e outras que eu não conheço, estão pela primeira vez aqui com a gente, né? Mas a todos vocês que estão conosco, muito obrigado pela presença, né? Deus abençoe a vida de vocês muitíssimo, tá? Vou me arriscar a agradecer a alguns, né? Tiago e o seu João. João, viu? Está lá, é dos discípulos de Jesus ali, né? Estou chegando perto, né? Então, perdão, querido, esqueci. Vanessa, né? Então, o João e a Vanessa já tem aqui estado com a gente algumas vezes, então muito obrigado, Deus abençoe vocês. Né? A menina saiu com as crianças? Isso, né? Alguns dos visitantes, né, das crianças saíram já com o pessoal do departamento infantil, né? César já é da casa, ali também tem mais um jovem, tem um casal, na verdade, é a Fabiane. Deus abençoe vocês, queridos, muito obrigado pela presença, tá bom? Obrigado mesmo, né? Também nós temos o nosso irmão Joel. O irmão Joel é lá de Lucas de Rio Verde, está na casa da irmã Passeio, já vai embora amanhã, mas trouxe a família hoje, vai estar no culto aqui com a gente, ele é da igreja presbiteriana de lá. Muito obrigado, Joel, por família, mais uma vez agradeço, Deus abençoe vocês, tá bom? Que nos leve o nosso abraço, então, lá para aquela cidade, para a igreja também, tá? Muito obrigado. Depois, nós temos a Cris, que já caminha com a gente, né? Lá atrás, então, também tem um senhor lá, ao lado da... É Bianca, eu esqueci o nome dela. Bianca, isso mesmo, né? A menina também saiu, né? Junto aqui com os juniores. Deus abençoe. É teu esposo, perdão? Teu pai. Muito obrigado, querido. Deus abençoe, tá bom? Por tua presença e visita aqui com a gente nessa noite.
Também temos a Marisa, né? A Marisa pela segunda vez, é filha do irmão Valdivino e da irmã Fátima. Obrigado, Marisa, Deus te abençoe, querida. Também com o irmão Celso, né? A irmã Araci está o filho de Natanael, Deus abençoe, querido. Eu acho que é a primeira vez, Natanael, que você vem? Primeira vez, Deus abençoe, tá bom? Obrigado por tua presença também, querido. O Júnior também já caminha com a gente, né? Temos ali também os familiares da irmã Irenilda, Deus abençoe, meu casal, obrigado pela presença também, queridos, Deus abençoe vocês. E temos o Leonardo, também já está casa, né, Léo? Já está caminhando bastante tempo com a gente, né? Também o Daniel e a família, né? O Arthur já subiu lá também com as crianças. Deus abençoe, Daniel, por ter caminhado um pouquinho com a gente, né? Obrigado, a Degiane também. Deus abençoe vocês. Esqueci de alguém, Paulo? Aonde? Ah, sim, a irmã da Lise. Muito obrigado, querida. Ela já esteve com a gente também, né? Deus abençoe. Muito obrigado por tua presença novamente aqui com a gente, tá? Obrigado mesmo, né? E também acompanha o pastor Wellington, né? A Daniela, sua esposa, também a Natália, filha. Os meninos ficaram, né? Lá. Trabalham lá na igreja também, estão lá na igreja agora, certo? Estão lá juntos, ajudando lá, cooperando lá, né? Muito obrigado, queridos, pela visita de vocês também. Já passa em seguida o pastor, querido, tá? E também com o pastor vieram os casais lá de Brusque. Na verdade, temos ali, né, a irmã da Daniela, né, da esposa do pastor, com a esposa, a família, a menina subiu, né? Está lá em cima também. Os dois, né? É menina, é um casal? Perdão? 2 meninos, isso, 2 meninos, perdão. E também temos um casal lá da primeira igreja presbiteriana Terezinha, no Piauí, que também acompanha o pastor Wellington, que já morou em Brusque, inclusive. Está para voltar, depende das orações do pastor aí, né? Então sejam bem-vindos também, um abraço à nossa igreja lá, Deus abençoe vocês, né? Estão gostando do friozinho, que bom, né? Tem gente que gosta, é isso aí mesmo, né? Deus abençoe vocês, tá? Obrigado pela presença. Acho que são esses. A irmã Maria Lúcia também, esposa do irmão César, já tem caminhado frequentemente com a gente aí, né, Maria Lúcia? Obrigado, querida. Deus abençoe você também, tá? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos então convidar o pastor Wellington para subir aqui e já vamos passar a ele, que vai estar ministrando nesse instante, né? Obrigado, pastor Wellington. O pastor Wellington é da Igreja Presbiteriana de Brusque. Obrigado, obrigado. Fique à vontade já para colocar suas coisas. O pastor Wellington é da primeira Igreja Presbiteriana de Brusque, meus amados, né? A igreja que outrora era congregação, já foi organizada, e ele esteve aqui conosco uma vez só, já há bastante tempo, 2013, 14, 13? É, tudo isso? Ah, tá bom então. Mas está em Brusque já há bastante tempo, 10 anos já faz? 8 anos? Então já, né? E nós nos encontramos aqui no encontro sinodal de Safes, agora esse ano, primeiro semestre, e aí combinamos, né? Ele quis convidar o coral para estar lá, por fim fomos pregar também, e aí retribuindo, né, essa gratidão, trouxemos ele para mais uma vez estar com a igreja aqui nessa noite. Então vamos orar pelo pastor Wellington, também pela nossa vida nesse instante, queridos. Pai, muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, é fiel, é gracioso. Obrigado por esse momento de culto ao Senhor. E agora passamos, ó Deus, a um momento muito importante, central, ó Deus, no nosso culto, que é o momento da explanação da Tua Palavra. Para isso, ó Deus, rogamos que o Senhor ilumine o nosso coração, nos traga toda a atenção necessária e foco, Senhor, na mensagem dessa noite, para que haja crescimento no nosso coração, ó Deus, para que os nossos ouvidos bem abertos possam entender e compreender os princípios da Tua Palavra, e assim ela será aplicada, Senhor, com todo o empenho em nossos corações e vida, e as Suas bênçãos continuem jorrando, Senhor, na nossa existência, nas nossas casas, na nossa vida. Abençoe para isso o pastor Wellington, dá-lhe graça, use nas suas mãos mais uma vez, ó Deus, e assim ele também seja edificado enquanto fala, assim nós enquanto ouvimos, e assim todos nós nessa noite, a igreja, os nossos visitantes também, Senhor, todos sejamos edificados por Tua Palavra e possamos ter a nossa fé alimentada e a esperança também aumentada a cada momento ao ouvirmos, ó Deus, Teu recado nessa noite. Colocamos a nossa vida nas Suas mãos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Trago um abraço do nosso conselho, da nossa igreja. Quando eu disse que vinha para cá, eles disseram: manda um abraço lá para o pastor, para a família dele, para toda a igreja. A nossa igreja, de fato, ama quando vocês vão lá. O coral tem sido uma bênção
muito bom. Vocês continuem firmes e ouvindo o pastor com esse trabalho em Ibituba. E é uma bênção poder ajudar a plantar outras igrejas, a proclamar a palavra de Deus. Para quem não me conhece, o pastor Cláudio já falou, meu nome é Wellington, eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba, dá para vocês observarem pelo sotaque, né? Nordestino. Sou casado com a Daniele, já há 20 anos que ela me aguenta, que ela me atura. E nós temos 3 filhos, 2 homens, são gêmeos, o Gustavo e o Levi, eles têm 18 anos, e a Natália, 16 anos. Estamos ali em Brusque já há 8 anos. Nós éramos congregação da primeira igreja de Itajaí e organizamos igreja 4 de dezembro do ano passado. Então somos uma igreja recém-organizada. Então agora em dezembro vamos fazer 1 ano. Está conosco quem nos acompanha, como o reverendo Cláudio falou, o meu concunhado Deleon, minha cunhada Cláudia, os 2 filhos deles, o Hugo e o Arthur, que foram para a sala, e também o Raimundo e a sua esposa Daiane, que são lá de Teresina, no Piauí. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum contigo jamais passará a lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Amém. O reverendo Cláudio já orou. Os irmãos também, alguns que foram pedidos para orar durante o culto, também oraram nesse sentido, para que a pregação seja feita pelo temor e tremor do nosso Senhor Jesus Cristo, para que fale ao nosso coração nesta noite. E que o Espírito Santo, de fato, nos ilumine, tanto a mim quanto aos irmãos. Eu sempre costumo dizer lá na igreja, não adianta só o Espírito Santo me iluminar, se não iluminar os irmãos para entender o que será dito. Como o pastor Cláudio muito bem falou, estamos no mês que comemoramos 506 anos de Reforma Protestante. Obrigado, meu irmão. Da Reforma Protestante.
Foi lido um texto que fala da graça, que a salvação é mediante a fé, mediante a graça, e isso é através de Jesus Cristo, do sacrifício. Todo mundo já está cansado de saber disso, no bom sentido, tá bom? Falando, não de forma pejorativa, mas você sempre tem ouvido isso. A grande questão é por que a reforma ainda é importante hoje. Porque todo ano nós fazemos as mesmas coisas, não é verdade? Todo mês de outubro, isso não é errado, mas todo ano nós fazemos sempre as mesmas coisas. Falamos até muitas vezes, chamamos pregadores de fora para falar até sobre um sola ou outro, né? E isso sempre tem acontecido. E hoje eu gostaria de fugir um pouco dessa linha. Eu gostaria de fazer um questionamento aqui, saber de tudo isso que homens de Deus foram de fato iluminados pelo Espírito Santo para fazer a reforma, Deus fazendo esse grande avivamento ali no século XVI, o que isso tem de fato mudado a nossa vida, mudado a nossa maneira de ser como cristão. Porque se você observar, você vai ouvir, ver várias pregações acerca desse tema, pessoas de fato expert no assunto, né, erudita, doutores em reforma protestante. Mas o que fazer com isso? Tanto que o lema da reforma protestante é Igreja Reformada sempre reformando. E diante disso tudo, eu gostaria de trazer para nós, à luz deste texto, a seguinte pergunta: somos crentes de verdade? Somos de fato verdadeiros crentes? Nós cantamos aqui, se você pôde observar, cânticos que falam de perdão, de amor, de graça, do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Isso tudo é bíblico, isso tudo faz parte do que a reforma ela lutou. Será que a gente de fato estamos seguindo ao Mestre, ao Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo? Ou se nós muitas vezes estamos exaltando mais, e digo não por culpa deles, mas exaltando os grandes reformadores, como Martinho Lutero, como o próprio João Calvino. E se fala muito disso e é saudável, mas até que ponto isso tem influenciado nas nossas vidas? E veja que nestes versículos o Senhor Jesus ele trata de dois assuntos. Um deles é o caráter que os verdadeiros crentes precisam defender e manter neste mundo, coisa que os reformadores defenderam também. Uma outra questão, assunto que Jesus defendeu, que Jesus tratou aqui, tem a ver com a relação entre as doutrinas que ele mesmo ensinava, as doutrinas do Antigo Testamento. E nós sabemos que os reformadores defendiam tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos como sendo a palavra de Deus, somente as Escrituras, um dos solas, somente as Escrituras. E eu gostaria, queridos irmãos, de dizer que é muito importante termos uma visão bem clara destes dois assuntos que o nosso Senhor Jesus Cristo trata aqui neste texto. E a primeira lição que nós extraímos deste texto
estão nos versos 13 ao 16. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Os versos 13 ao 16. Diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos, uma sociedade sem geladeira, o sal primordialmente ele é usado não como algo para dar sabor, mas como conservante. O sal é conhecido como preservador do alimento. O sal transmite um pouco do seu sabor a tudo com o que é misturado. Só é útil enquanto preserva o sabor. Do contrário, para nada mais presta. Ora, queridos, o sal tem um sabor todo peculiar, diferente de qualquer outra coisa. Enquanto misturado com outras substâncias, preserva da corrupção. Os discípulos são chamados a impedir ou a retardar a corrupção, a queda do mundo. Os crentes, eles são uma coibição da corrupção do mundo. Nós somos crentes verdadeiros. Nós falamos sobre reforma, nós falamos sobre estes grandes homens que até morreram para que hoje nós estivéssemos aqui falando sobre eles. E eles não falaram acerca de si mesmos, mas falavam acerca do próprio Jesus Cristo. Outro sola Cristo, solos Cristos, sola gratia, só lhe deu glória. E como é que nós estamos colocando em prática todos estes solas? Ou será que estamos acrescentando alguns solas? Solamento, soladeira abaixo, né? Como é que nós estamos agindo como cristãos que dizemos que somos de verdade? Atendemos, queridos, para a nossa posição, para os nossos deveres neste mundo. Os verdadeiros crentes, eles devem viver como luzes neste mundo. A propriedade da luz é ser totalmente diferente das trevas. A menor centelha em uma sala que está escura pode ser vista prontamente. E dentre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. A luz, nós sabemos, ela fertiliza o solo. A luz, ela nos guia. A luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem luz, este mundo seria um vazio obscuro. Nós somos crentes verdadeiros. Essa é a grande questão de nós, de fato, respondermos esta grande pergunta: por que a reforma é importante ainda hoje? Nesse caso, consideremos, queridos, novamente a nossa posição, consideremos as nossas responsabilidades. Se estas palavras aqui de Jesus Cristo, elas têm algum significado, então certamente Jesus intenciona nos ensinar com estas duas figuras, sal e luz, que precisa haver algo notório, distintivo, peculiar a respeito do nosso caráter, se somos de fato verdadeiros cristãos.
Se desejamos, queridos, ser reconhecidos como pertencentes a Cristo, como o povo de Deus, jamais poderemos passar a vida desocupados, pensando e vivendo como fazem as demais pessoas neste mundo. Nós temos a graça divina, essa graça que foi lida no início. Nós temos esta graça divina. Então esta graça, ela precisa ser vista. Nós temos, queridos, de fato, o Espírito Santo, que nós clamamos, pedindo para Ele iluminar as nossas mentes, abrir os nossos ouvidos. Então deve haver o fruto. Deve haver o fruto. Nós temos uma religião salvadora, que muitas vezes e de fato com sinceridade pregamos que só há salvação em Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Então deve haver uma diferença de hábitos e preferências, e também uma mentalidade diferente entre nós e aqueles que pensam segundo o mundo. Não dá para ser crente e ser aplaudido pelo mundo. Não dá para ser cristão e agradar o mundo. Não dá para ser cristão e ser popular. Não dá. É perfeitamente claro que o cristianismo verdadeiro envolve algo mais do que ser batizado. O cristianismo verdadeiro envolve algo mais do que simplesmente ir ouvir a igreja. Envolve muito mais do que isso. Nós não devemos ser meros religiosos. Sal e luz evidentemente implicam numa peculiaridade, tanto no coração quanto na vida diária, tanto na fé quanto na prática. Se nos consideramos salvos, devemos ousar ser singulares e diferentes da humanidade em geral. O que a gente vê por aí é um evangelho água com açúcar, é um evangelho light, é um evangelho de fato que ninguém nega a si mesmo, que ninguém toma a sua cruz, onde nós observamos muitas vezes pastores stand-up, verdadeiros palhaços usando o púlpito como picadeiro. E você pergunta para essas pessoas que gostam desse tipo de pastor, elas vão dizer: fulano é uma bênção. E você pergunta por que é uma bênção, aí a pessoa vai dizer: porque ele é engraçado. Tiririca também é engraçado, não é? Quem aqui não conhece Tiririca, né? Do tempo mais antigo, os trapalhões também eram engraçados. Mas não dá para ser cristão de verdade e agradar o mundo. Não dá. Temos que ser sal e luz. Irmãos, a relação entre o ensino de nosso Senhor e o ensino do Antigo Testamento foi esclarecida por Jesus mediante uma sentença incisiva. Quando ele diz aqui que não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E estas são palavras, eu já estou aqui no verso 17. E estas, queridos irmãos, são de fato palavras dignas de nota. Elas foram aqui profundamente importantes quando foram proferidas, porquanto davam aqui resposta à ansiedade natural dos judeus quanto a este assunto. São palavras que continuarão sendo
tremendamente importantes enquanto este mundo continuar, como um testemunho de que a religião do Antigo e Novo Testamentos formam um todo harmônico. Você quer mais reforma do que isso? O próprio Jesus dando importância ao Antigo Testamento, dando importância à Sagrada Escritura. E a reforma protestante teve esse objetivo de voltarmos às Escrituras. Eles não queriam transformar o mundo, eles só queriam que a igreja voltasse às Escrituras. E claro, queridos irmãos, se a igreja ela está voltada às Escrituras, se a igreja é bibliocêntrica, logo ela será cristocêntrica, porque a palavra de Deus fala de quem? De Cristo. O Antigo aponta para Cristo que viria, o Novo mostra esse Cristo que veio. Como falamos aqui, como foi falado aqui, Ele ressuscitou. E por isso estamos aqui. Se Ele não tivesse ressuscitado, era em vão esse ajuntamento aqui. Estávamos tão somente glorificando a um Deus morto. Mas nós estamos glorificando, adorando a um Deus vivo, que não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Por isso, meus queridos irmãos, esta é a primeira lição que este texto nos ensina. Os verdadeiros cristãos devem ser sal e luz neste mundo. Você tem dado sabor às pessoas que estão em sua volta? Você tem brilhado como cantamos aqui? Você tem exalado esse bom perfume de Cristo? Você tem sido imitadora de Jesus Cristo? Esta é a primeira lição. Por isso a reforma é ainda importante, sim, pelo lema que nos traz, igreja reformando sempre, igreja reformada sempre reformando. Mas uma segunda lição que nós extraímos aqui estão nos versos 17 e 19, onde diz que o Senhor Jesus ele veio cumprir as predições dos profetas. Não pensei que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus veio a este mundo, meus irmãos, a fim de cumprir as predições dos profetas, os quais desde os tempos antigos haviam profetizado que um dia viria ao mundo um Salvador. E ele veio para cumprir a lei cerimonial, tornando-se um grande sacrifício pelo pecado, para o qual todas as oferendas da lei mosaica tinham sempre apontado. Ele veio para cumprir a lei moral, prestando-lhe obediência perfeita, o que nós mesmos jamais poderíamos ter feito. Ele também cumpriu a lei, pagando com seu sangue reconciliador a penalidade pela nossa quebra da lei, uma penalidade que nós jamais poderíamos ter pagado, jamais. E de todas essas maneiras, meus irmãos, ele exaltou a lei de Deus e fez sua importância ainda mais evidente. Resumindo, ele engrandeceu a lei e a fez gloriosa, pois foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei, conforme Isaías 42, versículo 21. Há profundas lições de sabedoria a serem aprendidas por meio destas palavras do nosso Senhor. Portanto, meditemos cuidadosamente sobre elas, guardando em nosso coração. Tomemos cuidado, queridos irmãos, para não desprezar o Antigo
Testamento sob nenhum pretexto. Nunca demos ouvidos àqueles que recomendam por de lado o Antigo Testamento como se fosse um livro antiquado, obsoleto, inútil. A religião do Antigo Testamento é embrião do cristianismo. O Antigo Testamento é o Evangelho em botão. O Novo Testamento é o Evangelho aberto em flor. O Antigo Testamento é o Evangelho brotando. O Novo Testamento é o Evangelho já em espiga formada. Os santos do Antigo Testamento enxergaram muitas coisas como que por um espelho, obscuramente. Porém, todos contemplavam pela fé o mesmo Salvador e foram guiados pelo mesmo Espírito Santo que hoje também nos guia. E estas não são questões de pouca importância. O ignorante desprezo pelo Antigo Testamento dá origem a muita infidelidade. Também devemos acautelar-nos em não desprezar a lei dos 10 mandamentos. Nem por um momento suponhamos, queridos, que essa lei tenha sido posta de lado pelo Evangelho, ou que os crentes não têm nada a ver com ela. A vinda de Cristo em nada alterou a posição dos 10 mandamentos, nem mesmo a largura de um fio de cabelo. O que ela fez foi exaltar, o que ela fez foi destacar a sua autoridade. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versículo 31. A lei dos 10 mandamentos é a medida eterna de Deus para o que é certo e o que é errado. Através da lei é que vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei é que o Espírito Santo, ele mostra a todos os homens a sua necessidade de Cristo e os leva a Ele. Cristo deixou o seu povo, Cristo deixou para o seu povo a lei dos 10 mandamentos, como norma e guia para uma vida santa. Em seu devido lugar, a lei dos 10 mandamentos é tão importante quanto o glorioso Evangelho. A lei não pode nos salvar, nós sabemos disso. Não podemos ser justificados por ela. Porém, queridos, nunca, jamais a desprezemos. O menosprezo pela lei dos 10 mandamentos é um sintoma de ignorância, é um sintoma de insanidade em nossa religião. O verdadeiro crente, o autêntico crente, no íntimo do seu ser, tem prazer na lei de Deus, conforme Romanos 7, versículo 22. Essa é a segunda lição que esse texto nos ensina. É que o Senhor Jesus veio cumprir as predições dos profetas. Por último, em terceiro lugar, em último lugar, no verso 20, nós temos aqui que o Evangelho ele não rebaixou o padrão de santidade. Ele não rebaixou. Nós encontramos nos credos, no credo apostólico, uma igreja que é santa, uma igreja que é una, uma igreja que é católica, que é universal, uma igreja que é apostólica. E Jesus, ele não criticou aqui os fariseus pelo seu radicalismo, mas pela maneira como eles o externavam. Depois você pode ler Mateus 23. Mas o verso 20 aqui diz: porque vos digo que se a vossa justiça vos exceder em muito
a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós devemos ter cuidado, irmãos, em não supor que o Evangelho ele tenha rebaixado o padrão de santidade pessoal, ou que o cristão não deva ser tão estrito, tão cuidadoso em sua conduta diária quanto eram os judeus. Este é um terrível engano, mas que infelizmente é muito comum. Ser cristão é ser sal, é ser luz, é dar testemunho, é viver de maneira santa. As pessoas acham que nós presbiterianos, por crermos na doutrina da predestinação e já por ser salvos, porque a Bíblia garante isso, que uma vez salvo, sempre salvo, nós não perdemos salvação, nós não dormimos hoje salvo e amanhã acordamos perdidos. E as pessoas muitas vezes acham que isso é muita petulância nossa, e acham que a gente vive praticando o pecado, já que somos salvos, mas não é bem assim, ou não é assim. Nós fomos salvos, eleitos, para vivermos uma vida santa. É isso que Paulo nos ensina aos Efésios, que Jesus nos tirou das trevas para a luz, para vivermos uma vida santa, vivermos de fato uma vida irrepreensível, ser sal, ser luz. Esse então é um terrível engano, e é muito comum. E bem ao contrário, os santos do Novo Testamento, eles deveriam exceder em santidade aos santos dos tempos antigos, pois estes, os santos dos tempos antigos, só tinham o quê? O Antigo Testamento para lhes servir de orientação. E quanto mais luz temos, maior o nosso amor a Deus. E nós somos privilegiados, porque nós temos mais luz do que eles. Veja, por exemplo, o trabalho que esses grandes homens de Deus reformadores fizeram. João Calvino, por exemplo, deixou para nós este maravilhoso trabalho chamado As Institutas da Religião Cristã, da religião, que são as Institutas. A Bíblia ali toda sistematizada em 4 volumes, o livro 1 ao 4. Nós temos material aí à vontade, nós temos mais luz do que os homens do Antigo Testamento. Mas o que é que nós fazemos com esse conhecimento? Será que nós estamos vivendo uma vida santa como verdadeiros crentes? Como o pastor Cláudio mesmo falou aqui na oração, essa mensagem ela não é só para os irmãos, ela é primeiramente para mim. Não estou fora disso aqui. Quanto mais claramente, meus irmãos, enxergamos nosso pleno perdão em Cristo, tanto mais devemos trabalhar de coração para a sua glória. O que nós fazemos com este amor de Deus? O que nós estamos fazendo com este perdão de Deus? O que nós estamos fazendo com este grande avivamento que foi a Reforma Protestante? O que isso tem influenciado na nossa vida? Tem se limitado apenas a algumas pregações no mês de outubro? Tem se limitado apenas a referências? Ou isso tem influenciado a vida toda, a nossa vida toda? Porque estes homens, eles tinham temor e tremor a Deus. Eles morreram sem negar a Cristo.
Sabemos o quanto custou a nossa redenção, melhor do que os santos do Antigo Testamento souberam. Nós sabemos o quanto custou, nós sabemos. Nós já lemos o que aconteceu no Getsemane, nós já lemos o que aconteceu no Calvário, mas aqueles homens, aqueles santos do Antigo Testamento, eles só viram estas coisas indistinta e obscuramente, como algo que ainda estava por acontecer, e creram. E nós temos claramente isto que aconteceu. Cantamos isso, oramos isso, pregamos isso. Que jamais nos esqueçamos, irmãos, de nossas obrigações. O crente que se satisfaz com um baixo padrão de santidade pessoal ainda tem muito a aprender. E eu quero concluir dizendo que ninguém ache que Cristo permite que seu povo brinque com qualquer dos mandamentos da santa lei de Deus. Nenhum pecador participa da justiça justificadora de Cristo até que se arrependa de suas más obras. Não dá para ser crente de todo jeito. Não dá para ser crente sem negar-se a si mesmo. Não dá para ser crente sem se arrepender, sem nascer de novo. Não dá. Não dá. A misericórdia revelada no Evangelho, ela conduz o crente a um aborrecimento de si mesmo, ainda muito mais profundo. Então, saber, conforme nós cantamos aqui, que Cristo nos amou, que Cristo nos perdoou, que Cristo é bondoso, que Cristo é misericordioso, deve nos levar a um tremendo de um arrependimento. A olharmos para nós mesmos, para dentro de nós, e dizermos que nós somos miseráveis pecadores, que merecíamos era o inferno, mas Jesus Cristo, com a sua graça, com a sua misericórdia e bondade, veio a este mundo, se fez homem, e tudo aquilo que vocês já sabem, que não preciso repetir aqui. Mas, queridos irmãos, a lei é a regra do dever do cristão, e o cristão deve se deleitar nesta lei. Se alguém que pretende ser discípulo de Cristo se permitir qualquer desobediência à lei de Deus, à palavra de Deus, ou ensinar o próximo a fazê-lo, qualquer seja sua situação ou reputação entre os homens, não pode ser um verdadeiro discípulo. Não pode ser um verdadeiro discípulo. Você sabia que para ser um discípulo de Cristo, você tem que calcular o custo. Você tem que calcular o custo. Não é simples, não é tão fácil. Jesus morreu por mim, acabou, está tudo certo, eu não preciso fazer nada. Você precisa dar evidência, dar provas de que você realmente é um verdadeiro cristão. É imputada pela fé. É necessária para todos os que entram no reino da graça ou da glória, mas a nova criação do coração para a santidade produz uma mudança radical no temperamento e na conduta do homem. Você já ouviu alguém falar assim: ah, eu sou descendente de italiano, eu tenho sangue quente, eu sou assim mesmo? Já ouviu alguém falar assim? Para justificar o seu temperamento, a sua estupidez. Mas como cristão, eu tenho que ter o fruto do Espírito. Não tem essa de ser nordestino, né? Ou vocês acham que todo nordestino anda com a peixeira na bainha, na cintura? Não, irmãos. Todo nordestino é lampião.
Uma vez que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, há transformação. Há transformação. Não tem homem bravo no mundo que Deus não quer. Então, queridos, é isso que é produzido no nosso coração, no nosso temperamento, na nossa conduta. Uma mudança radical. E a reforma protestante foi essa volta às Sagradas Escrituras, onde somente Cristo, somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça e somente Deus merece toda a honra e glória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E vá para casa com essa pergunta: eu sou um verdadeiro crente? Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar então. Eu já oro encerrando, pastor. Eu só oro e passo aqui a palavra para o irmão abençoado aqui, para essa equipe maravilhosa. Que Deus continue abençoando vocês. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. De fato o Senhor é bom. De fato o Senhor é misericordioso. De fato o Senhor nos deu perdão. Mas o que vamos fazer com tudo isso? Mas o que isso tem de fato mudado no dia a dia, nas nossas vidas? Que nós possamos a todo instante, a todo dia, matar o nosso eu, o nosso orgulho. Que nós possamos de fato diminuir e que o Senhor cresça. Ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, a nossa negligência e muitas vezes te servir. Que nós possamos de fato ter a certeza de que somos teus filhos e que o teu Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e que isso seja demonstrado na prática, no amor com os irmãos, e proclamar a tua palavra àqueles que estão perdidos, sejam pessoas da nossa família, do trabalho, da vizinhança. Que nós possamos de fato poder, ó Deus, proclamar, falar de Jesus, dizer para o próximo que existe um Salvador, um Senhor que pode mudar a vida destas pessoas. Ó Deus, não permita que nós vivamos num marasmo, numa letargia espiritual. Que nós possamos ser incomodados pelo Teu Espírito Santo. Que haja de fato mudança a partir de nós. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Que nós possamos de fato, como cantamos, exalar o perfume de Cristo. Abençoa cada vida que aqui está presente. Abençoa o conselho desta igreja, o Teu servo, o pastor Cláudio, a sua esposa, a sua filha, toda a sua família. Abençoa esta igreja, Senhor. Que esta igreja continue sendo uma igreja proclamadora da palavra. Uma igreja que de fato brilhe, dê sabor. Ó Deus, te peço por aqueles também que irão ouvir e ver esta palavra, esta pregação, este culto abençoado, onde o Senhor é o centro dele, possa também ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado pela vida eterna que o Senhor nos concedeu. Nós somos gratos a Ti, não temos palavras para expressar o quanto nós somos gratos a Ti, o quanto nós Te amamos, pelo fato do Senhor ter nos amado primeiro. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. É por isso que posso errar, mas eu sei que existe um perdão, e é por causa do sangue que foi derramado, por causa do meu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus. Bem, Jesus. Amém. Pode sentar-se, querido. Amém. Tendo esse sangue precioso sobre as nossas vidas, o sangue de Cristo Jesus, venhamos então a correr a carreira que nos está proposta, servindo ao Deus vivo, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, como nós ouvimos nessa noite, né? Possamos ter a nossa vida transformada e mudada, assim como aprendemos nessa noite, e continuarmos servindo a Cristo Jesus na sociedade, no lar, em tudo, a qual o Senhor nos chamou, todo e qualquer lugar, que assim sejamos sal e luz, e venhamos obedecer a palavra de Deus em nossos corações. Amém, queridos? Obrigado, pastor Everton. Deus lhe abençoe. Excelente mensagem. Deus o conduza constantemente a serviço do Senhor na ministração da palavra. Amado. Deus lhe abençoe ricamente com a família, tá bom? Depois estaremos orando por vocês também. Antes disso, não sei se já está pronto, eu não vi nenhum movimento das crianças. Então, a Irene, por acaso? Não está? Não está. Então, eu gostaria de cantar no final, vou cantar já, tá? O hino Castelo Forte, vou convidar a irmã Negra. Pode ser irmã Negra fazer isso, por favor? 155. Está forte para isso hoje? Então, tá bom. A irmã Negra tem feito um tratamento de quimioterapia, né? E ela tem sempre tido, esqueci a palavra agora, as consequências do tratamento, como é que chama a palavra? Os efeitos colaterais, pode ser, ajudou bastante. Obrigado. Ela fica mais. Ela fica mais cansadinha, né? A irmã Negra está em recuperação aí, fez essa semana. Nós vamos cantar esse hino, queridos, enquanto essas crianças se preparam, tá bom? É 155. Consegue achar em casa, por favor? Ótimo, obrigado. Então nós vamos cantar esse hino, queridos, na capela, né? Não sai assim não, né? Ela, ele hoje, né? Não tem problema. Nós vamos cantar com a irmã dele então, e que eu cantaria para encerrarmos o nosso culto. Nós vamos fazer antes, enquanto as crianças vão descendo, se preparando para ser uma apresentação sobre essa questão relacionada à reforma e proteção. Tá bom? Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé, santos queridos, cantemos junto com a irmã. Salve a igreja, papai Senhor, amém. Então vamos louvar a Deus. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás.
queridos, hino composto por Martinho Lutero, né? Nesse contexto, né? Nesse caldeirão da reforma protestante, né? E vocês perceberam as palavras fortes do hino. Quando, até inclusive hoje lemos novamente com a irmã Renate, na escola dominical, o texto de Martinho Lutero, quando ele realmente entrega a sua vida a serviço de Cristo e não se retrata por nada daquilo que ele encontrou nas Escrituras Sagradas, entre elas os solas, né, e muitos outros temas que trouxeram à tona, e eles deram a vida por isso, como o pastor pregou nessa noite, homens que perderam a sua vida, né, para que essa palavra, essa graça e tudo isso que está relacionado à Escritura chegasse também à nossa vida, e que foi nos pedido nessa noite, é para que apenas andemos como sal e luz, uma sociedade que nos dá liberdade para testemunharmos abertamente, sem risco de vida, né? Sem risco algum de perdermos a vida. Então que venhamos realmente a colocarmos a nossa vida diante do Senhor ao seu serviço. Podem chegar, as crianças já estão prontas, por favor, os juniores também. Enquanto eles chegam, meus irmãos, esse óculos foi esquecido aqui, tá? Vou deixar aqui em cima do púlpito, ó, foi esquecido. Alguém não está lendo a Bíblia, né? Então...